Olá, gente. Iniciando mais aqui o conteúdo para vocês, diretamente da Pedra da Capelinha, aqui no município de Ouro Branco, Alagoas. É uma pedra, é um ponto turístico. Só que não deu para subir na pedra, porque ela é muito alta. Eu pedi para a pessoa subir e gravar lá de cima para mim. Eu estou falando aqui, explicando para vocês, que não deu para subir. Mas é uma pedra muito bonita, uma pedra alta. Vem muita gente do estado para aqui filmar essa pedra. E tem uma legenda dela que o pessoal mais antigo fala. Eu não vou explicar bem para vocês, que eu não sei, quem sabe os mais antigos, que existe uma rainha, mas nem todo mundo vê, só os antigos que comentam isso. Só isso que eu tenho a explicar para vocês sobre essa legenda dessa pedra. Mas é uma pedra alta, aí, ó, um desenho bonito, fica em cima do morro, tem duas divisões a pedra, e muita gente faz piquenique, vem para aqui, passa o dia aqui bebendo. Vou encerrar esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscreva, comente, compartilhe com o seu familiar e seus amigos, que eu ficarei muito agradecida. Tchau e todos ficam com Deus. Aqui e até o próximo. Aqui é o seguinte, pessoal. Como ela já falou que não dá para subir, não deu pra gente subir, a gente pagou alguém para subir, entendeu? Alguém subiu. Aí é o seguinte, aqui, essa parte aqui a gente vai daqui, a continuação do vídeo vai ser já lá. Agora lá não vai ter áudio não, vai ser uma musicazinha, porque lá teve muito barulho, entendeu? Mas já explicou direitinho aí da pedra, que a pedra aí tem assombração, de vez em quando o pessoal fala que escuta o barulho do tambor. E assim vai. A gente queria um vídeo mais longo, mas como não tem como fazer mais longo, o vídeo vai ficar desse tamanho mais ou menos, viu? Agradeço todo mundo aí, como já falou, compartilha, comenta, se inscreve, quem não é inscrito. E é isso aí. Daqui diante vocês vão ver a Pedra da Capelinha, parte de cima.